noite. Neste episódio da série Testemunha da História, vamos rever os acontecimentos dos anos 60 e 70. Foi uma época contraditória, um período de crise e inovação e também de conflitos e grandes aventuras para a humanidade. As duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, se envolvem em conflitos em vários pontos do planeta. No Oriente Médio, as tensões entre árabes e israelenses levam à guerra. Os meios de comunicação de massa dão enorme repercussão às mudanças sociais e culturais. Os Beatles revolucionam a música popular e a cabeça da juventude. E o homem tem êxito em sua maior aventura, a conquista da Lua. De abril de 1961. Foi o dia em que as naves espaciais passaram da ficção para a realidade. O russo Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a ir ao espaço e anunciou ao mundo que a Terra é azul. Na volta, Gagarin foi recebido como herói pelos russos. Para o líder soviético Nikita Khrushchev, o comunismo mostrava sua superioridade sobre o mundo capitalista. 4 anos antes, a União Soviética já tinha saído à frente na corrida espacial com o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik. Os americanos seguiam atrás e no ano seguinte lançaram com êxito o Explorer 1. Mas o histórico voo de Gagarin colocou os soviéticos de novo na dianteira. 3 semanas mais tarde, os Estados Unidos conseguiram um triunfo. O primeiro voo espacial tripulado realizado pelo astronauta Alan Shepard. Mas o voo de Shepard durou apenas 15 minutos, enquanto os soviéticos já eram capazes de passar horas fora da Terra. German Titov, o segundo soviético a ir ao espaço, ficou mais de 24 horas em órbita. A NASA decidiu então intensificar seus esforços. Alguns testes com naves não tripuladas fracassaram espetacularmente. Mas não demorou muito até que os americanos se igualassem aos soviéticos, colocando um homem em órbita, o astronauta John Glenn. Em breve, o espírito de aventura levaria o homem à Lua e à exploração do espaço. E tudo começou com Yuri Gagarin em abril de 61. De agosto de 1961. Foi o dia em que a Guerra Fria esquentou. O povo alemão acordou com a construção do Muro de Berlim. A cidade, dividida pela política, agora estava dividida pelo concreto. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. Os soviéticos ocuparam o leste. Estados Unidos, França e Grã-Bretanha controlavam o oeste. Berlim ficava do lado soviético, mas como era a capital, também foi dividida ao meio. Só que para ter acesso ao setor ocidental de Berlim, os aliados precisavam passar por território soviético. Logo, Berlim Ocidental se tornou uma metrópole industrial próspera e um foco de irritação para os comunistas. A cidade mostrava ao mundo o contraste entre a vida nos mundos capitalista e comunista. E era também uma brecha na cortina de ferro, uma rota de fuga para milhares de profissionais e intelectuais que desejavam a liberdade. Em junho de 1961, o líder soviético Nikita Khrushchev anunciou que iria cortar o livre acesso dos aliados a Berlim Ocidental. O presidente americano John Kennedy reagiu, prometendo defender aquela ilha de liberdade no mundo comunista. No dia 13 de agosto, a União Soviética fechou a fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental e em poucos dias ergueu o Muro de Berlim. Mas Estados Unidos, França e Grã-Bretanha não recuaram e mantiveram seus direitos sobre Berlim Ocidental. Por 30 anos, a cidade continuaria dividida. Somente com as reformas na União Soviética e o fim do bloco comunista, o Muro da Vergonha iria cair.
No dia 9 de novembro de 1989, as passagens fronteiriças entre Berlim Oriental e Ocidental foram abertas pela primeira vez desde 1961. Semanas depois, o muro tinha sido derrubado, apagando o símbolo de um mundo dividido. No dia 5 de agosto de 1962, o mundo inteiro chorou a morte de Marilyn Monroe, um dos maiores ícones do século XX. Ela morreu aos 36 anos de idade, no auge da fama. Seu verdadeiro nome era Norma Jean Baker. Foi uma criança não desejada, mas como atriz e símbolo sexual, iria atingir um lugar único no estrelato internacional. E até hoje ela reina como a maior deusa que Hollywood já foi capaz de criar. Mas a imagem de mulher sensual e meio tola que ela criou era apenas para o público e os fãs. Por trás do sorriso sedutor, havia uma mulher com graves problemas emocionais. Seus dois casamentos, com o ídolo do beisebol Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller, terminaram em divórcio. Ela morreu de uma overdose de barbitúricos. Embora sua vida tenha terminado tragicamente, o mundo jamais esquecerá da eternamente encantadora Marilyn Monroe. (22 de outubro de 1962). Nunca o mundo esteve tão perto de uma guerra nuclear quanto naquele dia de outubro e na semana que se seguiu. A crise dos mísseis começou quando os Estados Unidos descobriram bases de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Ministros, chefes militares e congressistas foram convocados para uma reunião com o presidente Kennedy. A base naval americana de Guantánamo entrou em alerta. Num discurso pela TV no dia 22 de outubro, Kennedy alertou que os mísseis em Cuba tornaram possível um ataque nuclear contra o Ocidente e anunciou um bloqueio naval em torno da ilha. Todos os navios em rota para Cuba seriam revistados. Os que tivessem mísseis a bordo seriam levados de volta, à força se necessário. Apesar do aviso, Khrushchev, o líder comunista, decidiu manter seus planos. Quando os navios soviéticos com os mísseis nucleares a bordo foram a todo vapor em direção ao bloqueio naval americano, o mundo prendeu a respiração. Temendo um recuo dos soviéticos, o líder cubano Fidel Castro mobilizou milhares de tropas. Mas quando a guerra nuclear parecia inevitável, Khrushchev recuou e mandou seus navios voltarem. A crise acabou tão rápido quanto tinha começado. As duas superpotências se encararam e a União Soviética piscou primeiro. O mundo respirava aliviado. (22 de novembro de 1963). O presidente americano John Kennedy é assassinado. Graças ao rádio e à TV, o impacto da tragédia foi sentido de imediato nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Kennedy e a primeira-dama Jacqueline tinham ido a Dallas, no Texas, numa viagem política. O presidente estava regimentando o apoio no seu partido, o Democrata, para tentar a reeleição. O casal estava acompanhado do vice-presidente Lyndon Johnson e do governador John Connally. A comitiva oficial cruzava as ruas de Dallas e o presidente era aplaudido. Na Praça Dilley foram ouvidos os tiros. Kennedy tinha sido baleado. O atirador foi detido logo em seguida. Era Lee Harvey Oswald, que tinha vivido 4 anos na União Soviética. No hospital, os médicos fizeram tudo para salvar a vida do presidente. Mas os ferimentos foram fatais. Em estado de choque, a América chorou a notícia de sua morte. O corpo de Kennedy foi levado de volta a Washington no avião presidencial. A bordo do mesmo avião,
o vice Lyndon Johnson fez seu juramento de posse. A chance de se saber mais sobre o crime acabou 2 dias depois. Quando era levado ao tribunal, Oswald foi morto por um criminoso insignificante, Jack Ruby, que silenciou para sempre o único homem que talvez soubesse a verdade sobre a morte de Kennedy. Na capital americana, o corpo de Kennedy foi levado ao Capitólio, onde ficou exposto em câmara ardente. O enterro no dia 25 de novembro atraiu uma multidão e foi acompanhado por milhões de pessoas na TV. Jacqueline, que enfrentou a dor com coragem e dignidade, conquistou a admiração da América. Nascia a mística da família Kennedy. Veja no próximo bloco. Os Beatles conquistam a juventude da América e de todo o mundo. Os militares derrubam João Goulart e tomam o poder no Brasil. A guerra explode no Oriente Médio e Israel mostra que é uma potência a ser respeitada. E a guerra do Vietnã entra em sua fase mais aguda, dividindo a sociedade americana. 4 de abril de 1968. Pela manhã, tiros num hotel em Memphis. Um dos líderes mais importantes dos Estados Unidos estava morto. O assassinato de Martin Luther King atingiu o movimento dos direitos civis no momento em que ele fazia grandes progressos. Tristemente, a mensagem de não violência de Luther King foi ignorada depois de sua morte. Houve tumultos em várias cidades americanas que deixaram 45 mortos, centenas de feridos e mais de 20 mil presos. Os líderes do movimento pediram calma. 5 anos antes, em Washington, Martin Luther King tinha falado da América dos seus sonhos. Uma América em que netos de escravos e netos de donos de escravos viveriam juntos, em paz e fraternidade. O discurso foi ouvido e o mundo respondeu. Em 64, ele viajou à Suécia para receber o Prêmio Nobel da Paz. Tinha apenas 35 anos de idade e era o mais jovem ganhador do Prêmio Nobel em toda a história. Em seus pronunciamentos, Martin Luther King sempre lembrava que havia um longo caminho a percorrer até que seu sonho se tornasse realidade. E ele estava certo. A discriminação racial ainda era norma no sul dos Estados Unidos. Grupos de defesa dos direitos civis enviaram universitários do norte, negros e brancos, para cidades do sul, a fim de trabalharem pela justiça e igualdade. Em 64, no governo Lyndon Johnson, o Congresso americano aprovou a Lei dos Direitos Civis. A lei proibiu a discriminação racial no emprego, nas instalações públicas, sindicatos e muitas outras situações. O racismo se tornou um crime federal. Em abril de 1968, uma das vozes mais poderosas da América se calou. Mas o sonho de justiça e igualdade de Martin Luther King não morreu com a bala do assassino. De agosto de 1968. Tanques soviéticos ocupam o centro de Praga para acabar com as reformas que prometiam liberdade e um novo estilo de governo ao povo da Tchecoslováquia. A crise entre a União Soviética e seu estado satélite já vinha se agravando há meses. Alexander Dubček, o novo líder do Partido Comunista Tcheco, queria distanciar seu país da dura linha política stalinista da União Soviética e de outros países do Pacto de Varsóvia. Ele relaxou a censura à imprensa e iniciou uma série de reformas democráticas. Moscou e o Bloco Comunista eram contra as mudanças e fizeram tudo o que podiam para pôr os tchecos na linha. Em 21 de agosto, após muitas ameaças e manobras políticas, os tanques russos invadiram a Tchecoslováquia. Dubček viu que era inútil enfrentar o poder superior dos soviéticos e não resistiu. Mas os tchecos protestaram e enfrentaram uma dura repressão.
20 anos iriam se passar até que a Tchecoslováquia reconquistasse a liberdade. Mas naquela manhã de primavera, o mundo viu claramente que ninguém jamais seria livre no comunismo soviético. Julho de 1969, uma das datas mais importantes da história mundial. 600 milhões de pessoas viram na televisão como o astronauta americano Neil Armstrong deu os primeiros passos na superfície da Lua, que representaram um salto gigantesco para a humanidade. No Natal de 1968, os americanos já tinham dado um enorme passo rumo à conquista da Lua, quando a Apollo 10 orbitou o satélite. Tripulada por 3 exploradores corajosos, Stafford, Young e Cernan, sua missão era preparar o caminho para o desembarque na Lua. A Apollo 10, apelidada pelos astronautas de Charlie Brown, o personagem dos quadrinhos, voou baixo sobre a superfície lunar. A experiência mais audaciosa foi quando o módulo lunar, conhecido como Snoopy, chegou a 14 quilômetros da Lua. Depois de 7 dias e mais de 800 mil quilômetros de viagem, os 3 astronautas voltaram em segurança para a Terra. No ano seguinte, 1 milhão de espectadores se reuniram em Cabo Kennedy para ver o lançamento da Apollo 11 e o início da maior aventura do homem. A tripulação era formada por Armstrong, Michael Collins e Edward Aldrin. Enquanto os astronautas faziam história com seus voos, o mundo podia acompanhá-los graças às novas tecnologias. Sinais de vídeo e áudio percorriam 400 mil quilômetros no espaço até chegarem à Terra. Finalmente, o grande momento tinha chegado. Pela janela do módulo lunar, os astronautas podiam ver a superfície árida e as crateras se aproximando durante o pouso. Pouco depois, o homem dava seus primeiros passos na Lua, pronto para iniciar sua caminhada pelas estrelas. This is the century of discovery, and surely this is the story of... 5 de setembro de 1972. O mundo fica chocado quando 11 atletas israelenses são assassinados por terroristas árabes nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. Um grupo ultra-radical, o Setembro Negro, se infiltrou na Vila Olímpica, onde 10 mil atletas estavam alojados. Às 5 da manhã, os terroristas entraram no dormitório dos israelenses. Um treinador conseguiu dar o alarme e 18 membros da equipe conseguiram escapar. Mas outros 2 atletas foram mortos e 9 tomados como reféns. Às 9 da manhã, a Vila Olímpica estava cercada por centenas de policiais e 26 atiradores de elite. Ao meio-dia, os terroristas anunciaram suas exigências: a libertação de 100 palestinos das prisões israelenses e salvo-conduto para que os guerrilheiros deixassem a Alemanha em segurança. Mas Israel não aceitaria as exigências dos terroristas. Eles e seus reféns foram levados de helicóptero até uma base aérea alemã, onde um avião os aguardava. Os atiradores alemães abriram fogo. Os terroristas revidaram. Os 9 reféns israelenses morreram, junto com 4 dos 7 terroristas e um policial alemão. 4 das vítimas morreram queimadas quando um terrorista lançou uma granada e incendiou o helicóptero. Os jogos foram suspensos por um tempo, mas continuaram após uma cerimônia em homenagem aos mortos. A polícia alemã recebeu duras críticas pela falta de segurança na Vila Olímpica. O atentado em Munique foi o dia mais trágico na história das Olimpíadas. Um evento que tinha o único propósito de celebrar a fraternidade
se tornou palco de um sangrento ato terrorista e mostrou que a humanidade ainda estava longe da união e da verdadeira paz. Veja daqui a pouco, começa a transição democrática no Brasil. E nos Estados Unidos, o escândalo de Watergate força o presidente Richard Nixon a renunciar. A guerra do Vietnã chega ao fim. Os americanos voltam derrotados para casa e os comunistas reunificam o país. E o mundo perde um dos seus grandes ídolos. Morre Elvis Presley, o rei do rock. É marcada por tensão e tumulto na maior parte do mundo. O orgulho dos americanos é profundamente abalado. Primeiro pelo escândalo de Watergate, depois pela derrota na Guerra do Vietnã. Nos anos 70, o mundo também daria adeus ao rei do rock, Elvis Presley. E no Brasil, começa a transição para o regime democrático. De março de 1974, o general Ernesto Geisel se torna o quarto presidente do regime militar e dá início à transição democrática no Brasil. A escalada de protestos em 68 tinha levado a um endurecimento do governo militar e também a uma radicalização da luta política. Setores da esquerda partiram para a luta armada, com atentados terroristas e sequestros nas cidades e a guerrilha na selva, na região do Araguaia. Em 1969, o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick permitiu que a esquerda conseguisse a libertação de 15 presos políticos e a divulgação de um manifesto contra a ditadura em toda a mídia brasileira. Os militares reagiram intensificando a repressão. Os dois principais líderes da guerrilha, Carlos Marighella e Carlos Lamarca, foram mortos. Em 1970, o regime militar chegou ao auge. O presidente era o general Emílio Médici e a palavra de ordem era Brasil, ame-o ou deixe-o. Sob o comando de Pelé, Gerson e Tostão, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial no México. Mas nem tudo era festa. O modelo econômico implantado em 64 já dava sinais de esgotamento e a oposição ao regime aumentava. Assim que assumiu, Geisel enfrentou a resistência da linha dura. Em 75, o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura na sede do 2º Exército em São Paulo. Geisel afastou o general Edinardo Dávila Mello do comando de São Paulo e também conseguiu afastar o general Silvio Frota do Ministério do Exército. A ideia era neutralizar o grupo mais autoritário das Forças Armadas e iniciar uma transição lenta, gradual e segura para a democracia. A abertura, como era chamada a política de Geisel, enfrentaria muitos testes. Em 78, os operários voltaram à cena política com as grandes greves da região do ABC. O movimento grevista era liderado pelo metalúrgico Luiz Inácio da Silva, Lula, que mais tarde seria o fundador do Partido dos Trabalhadores e se tornaria um dos políticos mais importantes do país. Em 79, o general João Batista Figueiredo assume a presidência. Ele tinha sido escolhido por Geisel para dar continuidade à política da abertura. Nesse mesmo ano, o Congresso acabou com o bipartidarismo e aprovou a lei da anistia. Os exilados retornaram. Leonel Brizola, Fernando Gabeira e Luiz Carlos Prestes, líder histórico dos comunistas. O Brasil avançava rumo à democracia, mas os militares ainda permaneceriam no poder até 85. I shall resign the presidency 8 de agosto de 1974, dia em que o presidente americano Richard Nixon renunciou. At that hour, Sua queda foi causada pelo escândalo Watergate, que tinha estourado 2 anos antes. Na noite de 17 de junho de 72, 5 homens foram presos depois de invadirem o edifício Watergate em Washington. Eles estavam na sede nacional do Partido Democrata, de oposição a Nixon.
O que parecia um crime comum, logo se tornaria uma crise política, graças às reportagens de Bob Woodward e Carl Bernstein, do jornal Washington Post. Eles descobriram que os 5 invasores estavam espionando o Partido Democrata e que a operação era comandada por Howard Hunt e Gordon Liddy, ligados ao Partido Republicano de Nixon. No início do escândalo, o presidente Nixon dizia não ter nada a ver com a história. E em novembro de 72, conseguiu se reeleger com uma vitória esmagadora sobre o candidato democrata George McGovern. Mas logo no início de 73, ficou evidente que assessores do círculo íntimo de Nixon estavam envolvidos no caso. O Senado americano criou um comitê de investigação liderado pelo senador Sam Erwin. O ex-conselheiro de Nixon, John Dean, disse ao comitê que o presidente sabia sobre o Watergate. Outro funcionário da Casa Branca revelou que Nixon gravava suas conversas, inclusive as conversas sobre o Watergate. O comitê do Senado pediu as fitas. Nixon se negou a entregá-las. A disputa foi parar na Suprema Corte, que por 8 votos a 0 mandou o presidente entregar as fitas. O círculo da justiça se fechava. 7 pessoas foram processadas e mais tarde condenadas por roubo, conspiração e espionagem eletrônica no edifício Watergate. Bob Heddleman e John Ehrlichman, conselheiros de Nixon, e o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, John Mitchell, foram acusados de obstrução à justiça. O Senado iniciou um processo de impeachment contra Nixon. Finalmente, ao ver que seria afastado do cargo pelo Congresso, Nixon renunciou. De abril de 1975. Saigon, a capital do Vietnã do Sul, é tomada pelos comunistas. O Vietnã é reunificado e mais tarde Saigon foi rebatizada de cidade de Ho Chi Minh, em homenagem ao líder comunista do Vietnã do Norte. Após a derrota dos colonizadores franceses em Dien Bien Phu, em 54, o Vietnã foi dividido ao meio. O norte se tornou comunista e o sul saiu da esfera de influência francesa para a americana. Mas o conflito continuou. Em 65, as primeiras tropas americanas chegaram ao Vietnã do Sul. 3 anos depois, os Estados Unidos já tinham centenas de milhares de soldados na Indochina. Em 72, o presidente Nixon mandou bombardear o Vietnã do Norte para forçar os comunistas a aceitar um acordo de paz. O governo americano buscava uma saída, já que a guerra se tornara muito impopular nos Estados Unidos. Foi o pior bombardeio desde a Segunda Guerra Mundial. Os norte-vietnamitas logo concordaram com o armistício e as tropas americanas se retiraram. Mas o Vietnã do Norte continuou mandando armas e tropas ao sul para apoiar o Vietcong, a guerrilha comunista. No dia 30 de abril de 75, as forças comunistas irromperam em Saigon. Os americanos que estavam na cidade fugiram. Milhares de sul-vietnamitas fugiram com os americanos, ou então em navios e barcos. Era o fim da Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, tinham sido derrotados. E as feridas da guerra ainda levariam muito tempo para cicatrizar. Dia 16 de agosto de 1977. O rei estava morto. Elvis Presley morreu aos 42 anos. Foi encontrado inconsciente no seu quarto em Graceland, como era chamada a sua propriedade em Memphis, no Tennessee. Ele foi levado para o hospital às pressas, mas logo os médicos anunciaram sua morte, causada por uma arritmia cardíaca. Quando souberam da morte de Elvis, milhares de fãs foram para Graceland. Nos anos 50, com a ajuda do coronel Tom Parker, seu empresário, Elvis Presley se tornou um fenômeno sem igual na história da música pop. Ele combinou o ritmo do blues com o rockabilly
um estilo totalmente único chamado rock and roll. Os jovens americanos enlouqueceram. De 56 a 77, Elvis gravou 106 músicas de sucesso e ganhou 28 discos de ouro. Suas gravações incluíam Jailhouse Rock, Hound Dog, Don't Be Cruel e Love Me Tender. Ele também estrelou 33 filmes, o que aumentou ainda mais sua fama e popularidade. No fim dos anos 50, Elvis era um herói e símbolo sexual internacional. Os fãs ficaram arrasados quando ele foi convocado pelo exército em 58 e enviado para a Alemanha. Lá, Elvis conheceu Priscilla Beaulieu, filha de um militar americano. Priscilla tinha apenas 14 anos e os dois esperaram 8 anos para se casar. Com o passar dos anos, Elvis enfrentou problemas com drogas e a obesidade. Mas os fãs continuaram fiéis. E no dia 16 de agosto de 77, choraram a perda do primeiro e único rei do rock, Elvis Presley. Veja no próximo bloco. A ciência desvenda os mistérios da fecundação e nasce o primeiro bebê de proveta. Egito e Israel fazem a paz, mas a Revolução Islâmica no Irã faz tremer o Oriente Médio. 900 fiéis da seita Templo do Povo cometem suicídio coletivo na Guiana. E um acidente nuclear assusta os americanos. Os anos 70 terminam com vitórias e derrotas da ciência. Nasce o primeiro bebê de proveta e um acidente nuclear faz aumentar o medo do átomo. Uma revolução de origem religiosa varre o Irã, a antiga Pérsia. E do outro lado do mundo, na América do Sul, o fanatismo leva 900 pessoas ao suicídio coletivo. Mas o acordo de paz entre Egito e Israel envia ao mundo uma mensagem de esperança. 25 de julho de 1978. Louise Brown, o primeiro bebê de proveta, fez história quando nasceu em Londres. Filha de Leslie e John Brown, a pequena Louise pesou 2,6 kg e nasceu de uma cesariana. Como muitas mulheres estéreis, Leslie Brown não conseguia engravidar devido a um defeito nas trompas de falópio, que levam o óvulo dos ovários para o útero. Por isso, o óvulo não podia ser fecundado normalmente. A fecundação de proveta foi desenvolvida pelos médicos Robert Edwards e Patrick Steptoe. Primeiro, eles retiraram o óvulo que estava prestes a sair do ovário. O óvulo foi colocado num recipiente de laboratório e fecundado com o sêmen de John Brown. Depois da fecundação e do desenvolvimento inicial, o óvulo foi implantado no útero da mãe. Steptoe e Edwards trabalharam nessa técnica por 12 anos, criando métodos para examinar as trompas de falópio e extrair os óvulos no momento certo. Depois que a concepção acontecia no tubo de ensaio, como se vê no microscópio, o desafio era preparar o útero da mãe para aceitar o feto. Steptoe e Edwards também conseguiram resolver esse problema e o feto pôde se desenvolver normalmente. Na época, estimou-se que o método de fecundação in vitro ajudaria entre 20% e 50% das mulheres estéreis a engravidar. Nos anos seguintes, nasceriam milhares de bebês de proveta. E seus pais se lembrariam daquele 25 de julho de 78, quando o nascimento de Louise lhes deu esperanças de um dia terem seu próprio filho. Dia 18 de novembro de 1978. O mundo inteiro ficou chocado quando 900 seguidores de uma seita religiosa cometeram suicídio coletivo em Jonestown, na Guiana. A seita se chamava Templo do Povo e Jim Jones era seu líder. Jones fundou sua igreja em Indiana, nos Estados Unidos, no fim dos anos 50. Pregava a integração e a igualdade racial e, ao mesmo tempo, dizia ser a única salvação de um mundo violento e cruel. Mais tarde,
Ele e seu grupo se mudaram para a Califórnia, onde suas missas de despertar religioso atraíram milhares de pessoas. Jim Jones se tornou ativo nos círculos políticos de São Francisco e, em 76, foi nomeado secretário da Habitação. Mas logo depois, uma reportagem na revista New West mostrou a verdade sobre o Templo do Povo e seu líder. As curas feitas por Jim Jones eram falsas. Ele usava drogas e obrigava seus seguidores, homens e mulheres, a fazer sexo com ele. Tomava o dinheiro dos fiéis e até as aposentadorias dos idosos. Desmascarado, Jim Jones deixou São Francisco e, junto com 1000 seguidores, mudou-se para a Guiana, na América do Sul, onde ergueu um acampamento num terreno arrendado pelo governo local. Nascia Jonestown, a cidade de Jones. O detonador do suicídio em massa foi uma visita do deputado californiano Leo Ryan. Ele foi a Jonestown investigar queixas dos seus eleitores de que seus parentes eram maltratados por Jim Jones e também impedidos de retornar aos Estados Unidos. Quando Ryan se preparava para deixar a Guiana junto com vários jornalistas e alguns fiéis que abandonaram Jim Jones, o grupo foi atacado a tiros. O deputado e 3 jornalistas morreram, inclusive Bob Brown, o cinegrafista que filmou estas cenas. Mais 10 pessoas foram feridas. O produtor Bob Flick testemunhou tudo e lembra com horror da matança. Após o ataque, Jones instruiu seus seguidores a realizar o ritual do suicídio coletivo. Eles beberam uma mistura de suco com um poderoso veneno. Quem se recusava a tomá-lo era morto, mas a maioria bebeu voluntariamente. Jones foi encontrado no altar de sua igreja com uma bala na cabeça. Mesmo depois da tragédia, alguns fiéis do Templo do Povo em São Francisco não conseguiam acreditar no que tinha acontecido. 11 de fevereiro de 1979. 10 dias depois de retornar do exílio, o Ayatollah Khomeini assume o poder no Irã como líder máximo da Revolução Islâmica. Nos 15 anos em que Khomeini ficou exilado na França, o Irã foi governado ditatorialmente pelo Shah Reza Pahlavi, com apoio dos Estados Unidos. Os protestos contra o Shah atingiram seu auge no final de 78 e ele foi obrigado a fugir do país. Mais de 90% dos iranianos eram muçulmanos xiitas e queriam que seu líder espiritual, Khomeini, voltasse para governar o país. Quando ele voltou, foi recebido por milhares de fiéis. Khomeini era considerado o imame, o intermediário entre Deus e os homens. Ele centralizou o poder nas mãos do clero muçulmano e impôs o modo de vida islâmico a todos os iranianos. Bebidas alcoólicas foram proibidas. Homens e mulheres foram separados nas escolas e em outros locais públicos. As mulheres foram obrigadas a se cobrir com o chador, o véu muçulmano. A música foi banida do rádio e da TV. Khomeini atribuía os problemas do Irã e do mundo aos Estados Unidos, a quem chamava de Grande Satã. Em novembro de 79, quando os americanos receberam o Shah para tratamento médico, estudantes radicais ocuparam a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram 52 reféns. Apesar das pressões, negociações e até uma tentativa fracassada de resgate militar, os reféns só foram libertados no dia 21 de janeiro de 81, quando terminou o governo de Jimmy Carter nos Estados Unidos. A Revolução Islâmica teria profundas repercussões no Oriente Médio. E nos anos seguintes, o extremismo xiita se tornaria uma preocupação para o mundo inteiro. Dia 26 de março de 1979. O primeiro-ministro israelense Menachem Begin e o presidente egípcio Anwar Sadat assinam um histórico acordo de paz,
encerrando um conflito que existia desde a criação do Estado de Israel em 1948. Nesse período, Israel enfrentou vários conflitos com seus vizinhos árabes, que iam desde guerras maciças até sangrentos atentados terroristas. A longa jornada para a paz começou em novembro de 77, quando Sadat visitou Jerusalém a convite de Begin e discursou no Knesset, o parlamento israelense. Ao fazer isso, Sadat reconheceu o direito de Israel à existência e abriu a porta para uma paz duradoura. Em setembro de 78, o presidente americano Jimmy Carter convidou Sadat e Begin para uma reunião em Camp David, onde eles negociaram um acordo de paz. O acordo levou a um tratado oficial de paz entre Egito e Israel, assinado em 79. Begin e Sadat, que mais tarde seriam premiados com o Nobel da Paz, agradeceram o apoio de Carter. O acordo de paz previa a retirada israelense da península do Sinai e sua devolução ao Egito, e a normalização das relações diplomáticas, econômicas e culturais entre os dois países. Sadat não foi apoiado em seus esforços de paz, e 18 nações árabes romperam relações com o Egito. Mas o presidente egípcio, que mais tarde seria assassinado, disse que sempre soube os riscos que corria. O acordo histórico de Camp David abriu caminho para a paz no Oriente Médio e mandou uma mensagem de esperança e paz para o mundo inteiro. De março de 1979. Acontece o pior desastre nuclear da história americana. Foi na usina de 3 Mile Island, na Pensilvânia. O núcleo do reator 2 fundiu-se parcialmente devido a uma válvula emperrada e também devido a um erro humano. Em condições normais, as varetas de combustível do reator são cobertas pela água, que circula e as mantém frias. No dia do acidente, uma válvula ficou aberta, permitindo que a água escapasse do recipiente. A água contaminada pela radiação foi bombeada para o prédio anexo. E nesse processo, a radioatividade foi liberada para a atmosfera. Os operadores do reator interpretaram mal a leitura dos equipamentos e pensaram que o problema era o excesso de água e fecharam o sistema de resfriamento de emergência. O calor do reator fez mais água evaporar e o núcleo começou a derreter. Foi quando os operadores perceberam seu erro e reativaram o fluxo de água. Então, o metal quente das varetas de combustível reagiu com a água, produzindo uma bolha de hidrogênio radioativo. Temendo uma explosão, os americanos começaram a preparar a remoção dos funcionários e das pessoas que moravam perto da usina. O governador da Pensilvânia, Richard Thornburg, recomendou a retirada das crianças e mulheres grávidas que viviam num raio de 8 quilômetros em torno de 3 Mile Island. Escolas foram fechadas. O presidente Carter, que tem pós-graduação em física nuclear, foi ao local do acidente para obter informações em primeira mão e mostrar apoio aos moradores. Mas o pior não aconteceu. A bolha de hidrogênio radioativo se dissolveu e as varetas foram cobertas de água novamente. Se o núcleo do reator tivesse derretido, poderia contaminar uma área de 48 quilômetros. Com o acidente em 3 Mile Island, os americanos e o mundo todo perceberam claramente os riscos da energia nuclear. E chegamos ao final do programa de hoje. Amanhã, no último episódio da série Testemunha da História, vamos acompanhar as dramáticas mudanças ocorridas nos últimos 20 anos. O colapso do comunismo soviético e também do regime racista na África do Sul. Pela primeira vez na história, uma guerra é transmitida ao vivo pela televisão. A ciência perde a batalha contra o vírus da AIDS, mas apresenta ao mundo a ovelha Dolly, o primeiro clone de um mamífero adulto. Não perca Testemunha da História, volta amanhã aqui na Rede Record. Até lá.
noite. Hoje, no episódio final de Testemunha da História, vamos reviver os fatos marcantes dos últimos 20 anos. 2 décadas em que a democracia e as liberdades individuais têm mais avanços que recuos. No Brasil, acaba a ditadura. A União Soviética se esfacela e cai o Muro de Berlim. Mas um protesto de estudantes é massacrado na China. O presidente dos Estados Unidos quase sofre impeachment por ter mentido. O do Brasil é cassado por causa da corrupção. O mundo se defronta com a AIDS. A ciência não encontra sua cura, mas descobre que pode clonar o ser humano. Um conto de fadas termina em tragédia. A história da princesa Diana. A tragédia americana é a explosão da nave espacial Challenger. Na União Soviética, o acidente nuclear de Chernobyl. Na África do Sul, a tirania dos brancos termina. Nos Estados Unidos, os negros se rebelam contra a discriminação. Um tirano no Iraque insiste em manter um permanente estado de guerra, enquanto árabes israelenses caminham para a paz. Em sua busca, um dirigente árabe, outro israelense, são assassinados. E nos Estados Unidos, mais um presidente é atingido por uma bala. 30 de março de 1981. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, leva um tiro no peito num atentado em Washington. O presidente Reagan tinha tomado posse 2 semanas antes. Os presidentes americanos costumavam dar palestras no Hotel Hilton. Havia uma entrada lateral mais fácil de ser protegida. No início daquela tarde, logo ao sair do hotel, Reagan recebeu um tiro no peito. A segurança agiu rápido. O presidente foi jogado num carro, enquanto o agente McCarthy o protegia com o corpo. McCarthy também foi alvejado, assim como um policial e o secretário de imprensa James Brady. Em 10 segundos, o autor do atentado tinha disparado 6 tiros. John Hinckley Jr. era um jovem de 25 anos, desempregado, filho de um executivo da indústria do petróleo. Ele tinha comprado a arma, uma pistola calibre 22, numa loja de penhores. A perícia médica constatou que Hinckley era doente mental. Ele não foi condenado pelo atentado. Está internado numa instituição psiquiátrica. O presidente Reagan se recuperou completamente do ferimento. O policial e o agente também. O secretário James Brady, ferido gravemente na cabeça, tornou-se o patrono de uma nova lei anti-armas promulgada 12 dias após o atentado. Dia 9 de julho de 1981. Os olhos do mundo se dirigem para Londres. Desta vez para se embevecer com uma festa. O príncipe Charles, de 32 anos, se casa com Lady Diana Spencer, de 20. Diana levou 4 minutos para atravessar a Catedral de St. Paul. A cauda do vestido de noiva media 7 metros. No altar, ela e seu pai, o Duque Spencer, foram recebidos por Charles e seus 2 irmãos mais jovens. O príncipe trajava o uniforme de gala de capitão de fragata. A família real e 2.500 convidados assistiram ao espetáculo. I, Diana Francis. I, Diana Francis. O arcebispo de Canterbury oficiou a cerimônia. Take thee, Philip, Charles, Arthur, George. To my wedded O husband. casamento de conto de fadas mexeu com o sonho dos românticos em todo o planeta. Diana era nobre, com ar de meiga professorinha. Charles, o herdeiro do trono da última grande monarquia europeia. Eles deixaram a igreja sob os aplausos de milhares de admiradores.
500 mil pessoas se encantaram com a transmissão ao vivo pela TV. Os príncipes de Gales usaram a mesma carruagem que conduzira a Rainha Elizabeth no dia do seu casamento. Na sacada do Palácio de Buckingham, os recém-casados trocaram um beijo apaixonado. De outubro de 1981. O presidente do Egito, Anwar Sadat, é morto num atentado por membros de seu próprio exército. Sadat assistia a uma parada militar em comemoração do ataque a Israel no Yom Kippur, 8 anos atrás. A exibição incluía desfile de tropas e voos rasantes. Um caminhão parou. Os ocupantes, vestindo uniformes do exército egípcio, jogaram bombas de efeito moral. Em seguida, abriram fogo com armas automáticas em direção ao palanque das autoridades. O ataque foi tão surpreendente que a reação da segurança foi débil. 11 pessoas morreram, incluindo o presidente Sadat. 38 ficaram feridas. 3 atacantes foram mortos e outros 3 capturados. A maioria conseguiu fugir no meio da confusão. O ataque tinha sido obra de fundamentalistas islâmicos. Eles estavam descontentes com o recente tratado de paz assinado por Sadat com Israel. O assassinato de Anwar Sadat preocupou o mundo. O futuro da paz no Oriente Médio era novamente incerto. Mas o sucessor, o vice-presidente Hosni Mubarak, reafirmou os acordos e até os aperfeiçoou. (2 de abril de 1982). As Ilhas Malvinas, Falkland para os ingleses, são tomadas de assalto por soldados argentinos. Começa a Guerra das Malvinas. As Malvinas são um grupo de ilhas do Atlântico Sul, distantes 500 quilômetros da costa argentina e 13 mil da Inglaterra. Os ingleses tinham assumido o controle do arquipélago em 1833. A posse britânica sempre fora contestada pela Argentina. A força argentina dominou facilmente os 84 fuzileiros reais da guarnição britânica. A primeira-ministra Margaret Thatcher correu ao parlamento pedindo declaração de estado de guerra. O navio Invincible foi o primeiro a zarpar de Londres. No convés, quase toda a tripulação de 1000 homens, incluindo o príncipe Andrew. No cais, milhares de pessoas demonstravam apoio. O Invincible estava acompanhado do porta-aviões Hermes, que se tornou quartel-general das operações. Com a chegada de outros reforços, a Inglaterra estabeleceu um bloqueio naval das Malvinas. As hostilidades seguiram mornas por quase um mês, até que um submarino britânico afundou o único cruzador argentino. Mais de 300 homens morreram. A Argentina retalhou, disparando um míssil Exocet contra o navio Sheffield. 30 marinheiros ingleses morreram. O navio ficou imprestável e foi abandonado. Os ingleses iniciaram a invasão das Malvinas no dia 21 de maio com 5.000 fuzileiros. A Força Aérea tentava manter os caças argentinos afastados. Mas eles romperam a barreira e impuseram sérias baixas entre os invasores. O navio Antílope, atingido 2 vezes por mísseis de terra, explodiu. Mas nas ilhas, os fuzileiros ingleses avançavam. No dia 14 de junho, a Argentina, depauperada, se rendeu.
24 de abril de 1984. A secretária de Saúde dos Estados Unidos, Margaret Heckler, anuncia que cientistas identificaram o vírus da AIDS. A epidemia já assustava o país, especialmente a comunidade homossexual. A descoberta dos primeiros casos aconteceu em 1981. Médicos diagnosticaram uma doença fatal num grupo de pacientes. A maioria era de homossexuais. Eles passaram a ser vistos como responsáveis pela doença e reagiram com manifestações. Muita gente achava que o contágio poderia se dar com um simples aperto de mão ou outro contato casual. A doença foi batizada de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. Um estado em que o sistema imunológico do corpo humano é atacado, deixando a pessoa vulnerável a toda sorte de doenças. O Centro de Controle de Doenças norte-americano encontrou um grande número de casos nos Estados Unidos e Europa. Da África e vários países do terceiro mundo chegavam relatórios informando sobre uma situação parecida. Começaram a surgir casos entre heterossexuais, hemofílicos e usuários de drogas. Os médicos suspeitaram então que um terrível vírus estava sendo transmitido por produtos derivados do sangue. O Dr. Robert Gallo, do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, investigou a AIDS utilizando informações do Instituto Pasteur da França. Em 1984, ele finalmente identificou o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Os médicos alertaram que ele poderia ser transmitido pelo sangue e pelo sêmen. Em meados da década de 80, cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo estavam infectadas. Os órgãos de saúde lançaram campanhas agressivas direcionadas para a prática do sexo seguro. Novas drogas, como o AZT, ajudaram a conter, mas não eliminaram o vírus da maior praga do século XX. Veja daqui a pouco a campanha das diretas e o fim da ditadura no Brasil. A nave Challenger explode e mata toda a tripulação. O acidente nuclear de Chernobyl, o massacre da Praça da Paz Celestial na China e a queda do Muro de Berlim. Você deve estar estranhando o nome da mais nova empresa de telefonia do país, Intelig. Mas só porque é novo, porque logo se acostuma. Costuma? Opa! Meu avô chama Astolfo. Eu amo ele, eu já acostumei. Tá vendo? Tem tanto nome. Isonilton, Valderina, Luvegildo, Lenaura, Teobaldo, Karnak, Astolfo. Astolfo. É. Meu avô. Acostumei. Viu? Intelig. Intelig. Costuma. Opa! Vem aí um jeito novo de fazer telecomunicações. É de Banana, um programa quente, cheio de surpresas, onde o ritmo e a alegria dão o tom. Pra agitar o verão, é de Banana, um apresentador tropical. Estreia nesta segunda, 9 da noite. Bem-vindos ao ano 2000. As farmácias Permanente apresentam a primeira grande promoção do milênio. Todos os medicamentos com 15% de desconto no cartão e ainda em 4 vezes sem juros. Além da entrega a domicílio e do plantão 24 horas, a Permanente lhe dá 15% de desconto no cartão e ainda parcela em 4 vezes sem juros. E isso é só o início do ano 2000. Imagina o que a Permanente ainda vai trazer para você. Farmácias Permanente, porque a base do futuro é a saúde. Atenção para a agenda deste final de semana da banda Flor de Mel. Sábado, no Clube da Selfie, na Caxangá, com a Partia no bloco soviético. Cai o Muro de Berlim. Na China, a tentativa dos estudantes de liberalizar o regime é esmagada na Praça da Paz Celestial. Duas tragédias em campos opostos. Na União Soviética, explode o reator da usina nuclear de Chernobyl. Nos Estados Unidos, o ônibus espacial Challenger vira uma bola de fogo com 7 tripulantes dentro. No Brasil, o movimento das diretas já não vence no Congresso. Mesmo assim,
a ditadura militar chega ao fim. 15 de janeiro de 1985. O governador de Minas, Tancredo Neves, é eleito por voto indireto presidente da República. É o fim de 21 anos de ditadura militar no Brasil. No início dos anos 80, a chamada abertura sofreu sabotagens por parte da linha dura do regime. Sindicalistas do ABC foram presos, incluindo o presidente do recém-criado Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma carta-bomba matou a secretária da OAB do Rio. No Rio Centro, um sargento morreu e um capitão se feriu quando iam cometer outro atentado. Mas a pressão popular crescia. O movimento Direta Já levou milhões de pessoas às ruas em todo o Brasil. A emenda das eleições diretas, entretanto, não passou no Congresso. O hábil articulador Tancredo Neves, governador de Minas, se elegeu então presidente no colégio eleitoral. A Aliança Democrática, formada pelo PMDB e PFL, derrotou o candidato do governo, Paulo Maluf. As minhas secretárias vão ter. Tancredo, porém, caiu doente na véspera da posse e morreu em abril. O vice José Sarney assumiu o governo, completando a transição para a democracia. Em 88, foi promulgada a nova Constituição. Em dezembro do ano seguinte, Fernando Collor de Mello se elegeu pelo voto popular. Challenger, go and throttle up. 28 de janeiro de 1986. A nave espacial Challenger explode logo após o lançamento, matando seus 7 tripulantes. Os Estados Unidos, chocados, acompanham a cena pela TV. Além da formação de gelo que retardaria a partida da Challenger por 2 horas, nada havia de errado naquela manhã de céu azul. Afinal, era a 10ª missão desse ônibus espacial. E o programa era bem sucedido desde o lançamento do primeiro, o Columbia, em 1981. Ele subiu e na volta pousou como previsto, num lago seco da Califórnia. A Challenger, naquele dia, levava uma tripulante especial. A professora Krista McAuliffe era o primeiro não astronauta a viajar para o espaço. No Centro Espacial Kennedy, o comando da operação autorizou a contagem regressiva. O voo durou 1 minuto e 13 segundos. A Challenger virou uma bola de fogo. Os destroços caíram rodopiando. Os 2 foguetes propulsores voaram sem direção. No solo, os familiares dos 7 tripulantes viram a explosão aterrorizados. A análise dos destroços recolhidos na costa da Flórida, dados do computador e vídeos do lançamento revelaram o que aconteceu. Um jato flamejante de combustível escapou por uma junta num dos propulsores. O fogo atingiu o tanque externo principal, que explodiu. Um comitê formado por determinação presidencial passou a avaliar a NASA. Os voos espaciais foram suspensos por 2 anos e meio, até que o comitê se convenceu da sua segurança. Em 26 de abril de 1986. Um reator da usina de Chernobyl, na União Soviética, explode e pega fogo. É o pior acidente nuclear da história. A tragédia começou com o superaquecimento do reator número 4 da usina localizada na Ucrânia. O sistema de refrigeração comprometido provocou uma explosão. A câmara do reator se partiu. A reação fugiu do controle e o equipamento se incendiou.
As partículas radiativas escaparam para o exterior. O reator não tinha nenhuma barreira de contenção. Por causa da radiação e da alta temperatura, o fogo teve de ser combatido à distância. Helicópteros jogavam areia e boro no reator derretido. Os pilotos arriscaram a vida. Mais tarde, muitos morreriam devido à contaminação. O reator de Chernobyl descarregou enorme quantidade de radiação na atmosfera. As partículas se espalharam por milhares de quilômetros. O aumento da radiação foi detectado até na Escandinávia. A União Soviética escondeu o acidente durante 3 dias. Quando começou a divulgar, o fez em conta-gotas. 9 dias depois do acidente, o chefe do Partido Comunista, Boris Yeltsin, revelou um pouco do que tinha realmente acontecido. Somente após 2 semanas, o líder soviético Mikhail Gorbachev deu uma declaração oficial sobre o caso. De junho de 1989. O governo chinês coloca tanques de guerra na Praça da Paz Celestial, em Pequim, para liquidar a manifestação estudantil pela democracia. Milhares foram mortos. Os protestos tinham começado em abril. Os estudantes chineses reivindicavam a abertura política e o fim da corrupção nos altos escalões do governo. Durante mais de um mês, eles ocuparam quase diariamente a Praça da Paz Celestial. Ali ficam os principais órgãos de poder. Os manifestantes construíram uma enorme estátua de gesso que batizaram de Deusa da Democracia. Era inspirada na Estátua da Liberdade americana. A cúpula do Partido Comunista exigiu o fim das manifestações. No início de junho, tropas do exército cercaram a praça. Em seguida, tanques de guerra e soldados atacaram os estudantes. A maioria foi removida à força. Entre 2.000 e 5.000 foram mortos, segundo estimativas dos correspondentes internacionais. O governo chinês admitiu a matança, mas em número bem menor. A operação militar se estendeu por toda a noite. De manhã, mais reforços chegaram para terminar o serviço. Um último estudante se colocou na frente de uma coluna de tanques. Ele chegou a subir no da frente, tentando persuadir o comandante a recuar. Não conseguindo, se postou novamente à frente da coluna. Estas imagens comoveram o mundo. Aquele estudante virou símbolo da luta por liberdade. De novembro de 1989. Pela primeira vez em quase 30 anos, berlinenses orientais atravessam livremente a fronteira para o lado ocidental. Logo, o Muro de Berlim, uma das maiores representações da Guerra Fria, seria colocado abaixo. As manifestações contra o governo da Alemanha Oriental tinham começado em outubro. O dirigente linha dura Erich Honecker resistia à crescente liberalização do regime comunista deflagrada por Mikhail Gorbachev. O aumento dos protestos provocou a destituição de Honecker, substituído por Egon Krenz. O novo chefe de Estado foi a Moscou pedir ajuda para conter a rebelião popular. Voltou de mãos abanando. As manifestações se intensificavam. 500.000 pessoas saíram às ruas em Leipzig, mais de 1 milhão em Berlim. No dia 9 de novembro, o governo decidiu abrir a fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental. Os guardas, entretanto, se recusaram a acreditar. No portão de Brandemburgo, o povo foi mantido afastado à base de jatos de água.
No dia seguinte, finalmente, os berlinenses ganharam a liberdade de ir e vir. As pessoas entusiasmadas galgaram a enorme estrutura de concreto durante tantos anos imagem de repressão. Em pouco tempo, o muro foi destruído. Eleições livres marcadas na República Democrática Alemã. A unificação não tardaria. Veja a seguir no próximo bloco. Mandela derrota a tirania dos brancos na África do Sul. A guerra do Golfo entre Estados Unidos e Iraque coloca em risco a paz mundial. E os comunistas ortodoxos tentam recuperar o poder na União Soviética com um golpe de Estado. Bom dia. Decisão para se tornar presidente sul-africano. E nos Estados Unidos, a absolvição de 4 policiais brancos acusados de espancar um negro transforma Los Angeles num verdadeiro inferno. De fevereiro de 1990, os negros sul-africanos celebram a libertação de Nelson Mandela. A mulher, Winnie, estava ao lado dele quando Mandela deu os primeiros passos como homem livre depois de passar 27 anos na cadeia. Mandela era um herói para os negros. Seu nome era sinônimo de oposição ao apartheid, o odioso regime de segregação racial na África do Sul. A libertação de Mandela marcou um período de grandes mudanças. O presidente reformista Frederick de Klerk revogou a legislação racista e legalizou o Congresso Nacional Africano, o maior grupo de oposição. Mas, apesar das comemorações, ainda havia tensão e violência. Mandela lutou muito para acabar com a segregação racial. Em 1944, depois de obter seu diploma de advogado, ele ajudou a criação do Congresso Nacional Africano. Suas atividades políticas fizeram com que fosse preso e condenado à prisão perpétua. Mandela passaria quase metade de sua vida na cadeia, mas continuou a liderar a luta contra a minoria branca. Quando foi solto aos 71 anos, ele surpreendeu o mundo ao afirmar que negros e brancos deveriam trabalhar juntos para criar uma nova África do Sul, onde todo o povo pudesse ser livre. A primeira viagem de Mandela ao exterior mostrou que ele era uma unanimidade mundial. O guerreiro da liberdade foi recebido como herói em Londres, Paris e Nova York. Em 94, Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, depois de vencer a primeira eleição democrática no país. Ele ficou no poder até o ano passado, mas continua símbolo da luta pela harmonia racial em todo o mundo. Dia 17 de janeiro de 1991. Pela primeira vez na história, o mundo assiste ao vivo a uma guerra na televisão. Foi o bombardeio contra Bagdá, a capital iraquiana, e também o início da Operação Tempestade no Deserto, contra o Iraque de Saddam Hussein. A TV mostrava as armas antiaéreas do Iraque atirando nos aviões de combate aliados, que bombardeavam alvos estratégicos na cidade. O conflito havia começado 5 meses antes, quando as forças de Saddam Hussein invadiram Kuwait. O Iraque anexou o país vizinho, alegando que o Kuwait tinha ultrapassado as cotas de exportação de petróleo, inundando o mercado mundial e prejudicando a economia iraquiana. Na verdade, Saddam Hussein queria tornar seu país uma potência regional e cobiçava aquele reino rico em petróleo. Tomá-lo foi uma tarefa simples para o exército iraquiano, um dos mais poderosos do Oriente Médio. O Kuwait, dominado, pediu ajuda internacional. A ONU impôs várias sanções ao Iraque, na tentativa de forçar o país a se retirar do Kuwait. Mas Saddam Hussein resistiu.
O presidente americano George Bush deu início a uma grande mobilização militar no Golfo Pérsico. Outros países ocidentais também enviaram armas e tropas. A Arábia Saudita e as nações do Golfo Pérsico apoiaram o Ocidente, cedendo bases militares e outras instalações. Em dezembro, as forças aliadas tinham quase 500 mil de soldados no Golfo sob o comando dos americanos. Em 17 de janeiro, começou a tempestade no deserto. Aviões aliados realizaram mais de 100 mil missões de combate empregando bombas inteligentes guiadas a laser. O Iraque reagiu colocando os pilotos capturados perto dos alvos militares. E também disparou mísseis Scud contra Israel, mas não conseguiu arrastar os israelenses para a guerra, nem dividir os aliados. Em 24 de fevereiro, depois de mais de um mês de campanha aérea, os aliados iniciaram a guerra terrestre. O comandante americano Norman Schwarzkopf lançou sua ofensiva na frente ocidental, penetrando facilmente no território do Kuwait. Os soldados iraquianos fugiram, mas antes conseguiram incendiar 500 poços de petróleo. Eles fugiram para o norte, de volta ao Iraque, mas 10 mil ficaram presos num gigantesco engarrafamento e foram mortos em ataques aéreos. Nos primeiros 2 dias de combates, 30 mil iraquianos se renderam. No dia 27 de fevereiro, 100 horas depois do início do ataque terrestre, Bush ordenou um cessar-fogo. 110 mil soldados iraquianos e milhares de civis do Kuwait morreram. As forças aliadas registraram apenas 340 baixas. Apesar da formidável vitória militar, os resultados políticos da Guerra do Golfo não foram tão positivos. No final do ano, o exército iraquiano ainda era forte e esmagou 2 rebeliões. Saddam Hussein continuou no poder, ameaçando a paz do Oriente Médio. Em 19 de agosto de 1991, uma tentativa de golpe em Moscou abre caminho para o colapso do comunismo e da União Soviética. Naquela segunda-feira, 8 líderes comunistas da linha dura tentaram destituir o presidente Mikhail Gorbachev, declarando estado de emergência no país. Gorbachev deveria voltar a Moscou no dia seguinte para assinar um acordo que acabaria com o poder do Kremlin sobre as outras repúblicas soviéticas. Os golpistas não queriam que isso acontecesse e mandaram a KGB, a polícia política, cercar a dátia de Gorbachev no Mar Negro para impedir que ele retornasse à capital. O líder do golpe era o vice-presidente Gennady Naev. Ele assumiu a presidência, declarando ao povo que Gorbachev estava incapacitado para governar por motivos de saúde. Mas após 6 anos de reformas, não era tão fácil retornar à ditadura comunista. Uma multidão se reuniu diante do parlamento russo para enfrentar os golpistas. O recém-eleito presidente da Rússia, Boris Yeltsin, subiu em um tanque e denunciou os conspiradores, convocando o povo a resistir. Os militares estavam divididos e os golpistas não conseguiram ocupar todas as emissoras de rádio e TV. 48 horas depois, o golpe estava condenado ao fracasso. No dia seguinte, uma quinta-feira, Gorbachev voltou a Moscou. Os golpistas foram presos e acusados de traição. Ironicamente, a tentativa de salvar a União Soviética só apressou seu fim. As repúblicas bálticas aproveitaram a crise para declarar sua independência e foram seguidas pelas outras repúblicas soviéticas. Em 25 de dezembro de 91, a União Soviética oficialmente deixou de existir. 74 anos depois de Lenin e os bolcheviques chegarem ao poder, o Partido Comunista estava derrotado, vítima de uma segunda revolução russa.
29 de abril de 1992. A cidade de Los Angeles é devastada por um dos piores tumultos da história americana. Naquela tarde, um júri formado majoritariamente por brancos tinha inocentado 4 policiais brancos acusados de espancar barbaramente o motorista negro Rodney King. A agressão foi registrada em vídeo e a absolvição dos policiais gerou fúria e revolta nos bairros negros da cidade. Lojas, casas e supermercados foram saqueados. Motoristas eram arrancados de seus veículos e espancados. Centenas de incêndios foram provocados por toda a cidade. Alguns comerciantes de Los Angeles decidiram se armar e revidar as agressões. A violência só foi controlada com a ajuda de 4.500 soldados. Finalmente, no dia 4 de maio, uma calma tensa reinava em Los Angeles. Mas o balanço dos 5 dias de tumultos foi chocante. Mais de 50 mortos, 4.000 feridos e 12.000 presos. 600 imóveis foram destruídos. E pior, a tensão aumentou na cidade e a desconfiança entre a polícia e as minorias raciais se mantém até os dias de hoje. Veja depois do intervalo. Um terremoto devasta a Califórnia e um terremoto político agita o Brasil. O presidente Fernando Collor renuncia para escapar do impeachment. O automobilismo perde um dos seus maiores ídolos, o brasileiro Ayrton Senna. E os americanos vivem uma tragédia causada pelo terrorismo, o atentado de Oklahoma. Começou a contagem regressiva para o ano 2000. Festa da Virada. O CD que não pode faltar na comemoração do seu Réveillon. 12 sucessos que vão fazer a festa. Festa da Virada. Em CD, BMG Brasil. É de banana, ele vai agitar a galera. Braço pra cima! No ritmo do verão. É pra dançar, cantar e se divertir às pencas. Hora da banana! E de quebra tem prêmios de montão. É de banana, um apresentador tropical. Aê, Record! Estreia, segunda, 9 da noite. Na volta às aulas com a Livraria Dom Bosco, você tem mais variedade, mais economia, maior prazo e as maiores facilidades. Aceitamos todos os cartões de crédito, vendemos em 1+2 sem juros e entregamos em domicílio através do Disque Dom Bosco. E ainda um melhor atendimento e mais espaço. São 2 lojas no centro de Caruaru com sistema autosserviço. Ah, e a grande novidade, a exclusiva coleção de cadernos Bosquinho 2000. Na volta às aulas, vote com a gente. Livraria Dom Bosco, faz parte da nossa vida. Cotidiano, de segunda a sexta ao meio-dia, temos um encontro marcado com a notícia. É o jornalismo da Tribuna lado a lado com a sua comunidade. As notícias do dia, cultura, lazer, empregos, prestação de serviços, reportagens especiais. A informação em primeiro lugar. Cotidiano, o primeiro telejornal no seu horário de almoço. De segunda a sexta ao meio-dia. Eu espero por vocês. Musicando meu falar, vem do fundo da Bahia, para o mundo encantar. Arrebenta a calmaria, acalma a fúria do mar. Reinventa a alegria onde alegria não há. Essa minha voz guia, música do meu falar. 29 de dezembro de 1992. O presidente Fernando Collor de Mello renuncia minutos antes de o Congresso decidir afastá-lo e proibi-lo de ocupar cargos públicos durante 8 anos. Foi uma das mais graves crises da nova República Brasileira. Os rumores sobre uma grande rede de corrupção no governo circulavam desde o ano anterior. Em abril de 92, Pedro Collor, irmão do presidente, denunciou o chamado esquema PC.
uma rede de tráfico de influência comandada por Paulo César Farias, amigo do presidente e seu caixa na campanha eleitoral. A partir daí, surgem novas denúncias de irregularidades no governo. Em maio, o Congresso cria uma CPI para investigar as denúncias. Os estudantes de rosto pintado vão às ruas pedir o impeachment do presidente. Os protestos logo tomam conta de todo o país. Em dezembro de 92, minutos antes de o Congresso aprovar o impeachment, Collor renuncia. Mas mesmo assim é punido. Não pode ocupar cargos públicos por 8 anos e é processado por corrupção. PC Farias é preso e condenado. 4 anos mais tarde, depois de sair da prisão, PC seria assassinado, num crime que até hoje continua sem solução. No lugar de Collor, assumiu o vice Itamar Franco, que mais tarde chamou o senador Fernando Henrique Cardoso para ocupar o Ministério da Fazenda. Fernando Henrique lança então o Plano Real, que seria a base para a sua ascensão à presidência. Graças ao sucesso do Real, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente em 94, após derrotar Lula no segundo turno, e reeleito em 98. Mas uma crise financeira internacional iria colocar seu governo em xeque logo no início do segundo mandato. De setembro de 1993. O primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder palestino Yasser Arafat concordam em pôr fim a 45 anos de luta sangrenta entre israelenses e palestinos. A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, reconheceu o direito de Israel à existência. Em troca, Israel reconheceu a OLP como única representante dos palestinos. O acordo previa também um governo autônomo palestino na Cisjordânia e Gaza, territórios árabes que tinham sido ocupados por Israel na Guerra dos 6 Dias em 67. Ironicamente, num primeiro momento, o acordo de paz provocou um aumento da violência. Até o final de 93, 5 líderes da OLP tinham sido assassinados. Israelenses de direita tinham atacado os árabes e extremistas árabes tinham assassinado um colono israelense. Nos 3 meses que se seguiram ao acordo, pelo menos 44 palestinos e 18 israelenses haviam morrido. Era um prenúncio das dificuldades que o processo de paz ainda iria enfrentar. Dia 17 de janeiro de 1994. Ainda era madrugada quando um violento terremoto sacudiu Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos. O tremor durou apenas 30 segundos, mas sua força poderosa devastou toda a região. 60 mil casas e edifícios foram atingidos. Os canos de gás danificados causaram incêndios e explosões, o que era difícil de combater, porque os canos de água também se romperam. O epicentro do terremoto foi em Northridge, no Vale de São Fernando, a 40 quilômetros do centro de Los Angeles. A onda de choque foi sentida em Las Vegas, a mais de 400 quilômetros de distância. Por toda Los Angeles, bombeiros e moradores tentavam salvar tudo o que podiam. Muitos tiveram que abandonar os edifícios às pressas devido ao risco de desabamento. As estações de TV também foram afetadas. Quando o sol surgiu sobre a cidade, a devastação ficou ainda mais evidente. 3 vias expressas haviam sofrido graves danos. Centenas de milhares de americanos ficaram sem eletricidade, água e telefone, alguns por até 10 dias. O presidente Bill Clinton convocou tropas federais para ajudar no resgate das vítimas. O balanço da tragédia foi impressionante. 57 pessoas morreram e 7 mil ficaram feridas.
1º de maio de 1994. Tragédia no Autódromo de Imola, na Itália. O brasileiro Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1, morre em um violento acidente no Grande Prêmio de San Marino. Ele tinha apenas 34 anos. E sua morte provocou comoção no Brasil e também na Europa e no Japão, onde ele era um ídolo. A Williams de Senna saiu da pista na curva Tamborello, batendo violentamente contra o muro de proteção da pista. Mais tarde, as investigações mostrariam que o acidente foi causado pela quebra da coluna de direção do carro. O jovem Ayrton Senna era um ídolo nacional. Sua morte mobilizou o país inteiro e o enterro em São Paulo atraiu milhares de pessoas. E milhões assistiram à cerimônia pela televisão. Como Pelé, Senna foi um dos poucos brasileiros a se tornar um ídolo internacional. Até hoje, sua morte é lembrada por fãs na Europa e no Japão. Mais tarde, esse pequeno grupo seria ampliado pela atriz Fernanda Montenegro. Em 99, ela se tornou a primeira brasileira a ser indicada para o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme Central do Brasil, de Walter Salles Jr. O prêmio não veio para o Brasil, mas pela primeira vez, uma brasileira brilhou entre as estrelas de Hollywood. Dia 19 de abril de 1995. Uma poderosa explosão destrói um prédio do governo na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. A bomba estava numa caminhonete estacionada diante do edifício de 9 andares. O impacto da explosão foi devastador. 168 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas. Bombeiros, policiais, especialistas em resgate e médicos trabalharam sem parar, esperando encontrar sobreviventes debaixo de toneladas de escombros. Nas primeiras 24 horas, os esforços se concentraram nas crianças que estavam numa creche no edifício. Foram momentos terríveis e dramáticos. As equipes retiravam os sobreviventes atordoados e feridos do meio dos destroços. Mas à medida em que as horas e dias passavam, era cada vez mais difícil encontrar pessoas com vida. Enquanto os esforços prosseguiam, o povo de Oklahoma, chocado com a tragédia, se uniu para rezar pelas vítimas. Quando iniciou as investigações, a polícia quase não tinha pistas e suspeitava de terroristas árabes. Mas logo conseguiu fazer o retrato falado de 2 suspeitos. E também contou com uma boa dose de sorte. Um homem preso por dirigir um carro sem placas era muito parecido com um dos retratos falados. Tratava-se de Timothy McVeigh, um veterano da Guerra do Golfo ligado a milícias de direita. No carro do suspeito, a polícia encontrou as provas que o ligavam ao atentado. Um amigo de McVeigh, Terry Nichols, foi indiciado como cúmplice. Ao revistar sua casa, os policiais descobriram armas e materiais semelhantes aos usados para fazer a bomba. O atentado em Oklahoma estremeceu a América. Pela primeira vez, o terrorismo atacava os americanos em sua própria casa. Veja no próximo bloco. O maravilhoso mundo da ciência apresenta a ovelha Dolly, o primeiro clone de um mamífero adulto. O israelense que fez a paz com os palestinos é assassinado. O mundo inteiro chora a tragédia da princesa Diana. E um escândalo sexual provoca uma crise política nos Estados Unidos. No final de nossa jornada, mas os anos 90 ainda trariam grandes acontecimentos. A morte da princesa Diana encerra de forma trágica um dos maiores contos de fadas de todos os tempos. Yitzhak Rabin, o homem que fez a paz com os palestinos, é morto a tiros em Israel. E a ciência apresentou uma de suas grandes conquistas, e ela parecia ser apenas uma ovelha.
4 de novembro de 1995. O primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, é assassinado em Tel Aviv por um extremista de direita. 2 anos antes, numa atitude corajosa, Rabin tinha assinado um acordo de paz com os palestinos. E seu assassinato lançou uma sombra de dúvida sobre o processo de paz na região. Rabin tinha 73 anos quando foi assassinado e, durante sua vida, testemunhou o nascimento e o fortalecimento de Israel. Fez uma brilhante carreira militar. Na Guerra dos 6 Dias, em 67, era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e foi um dos grandes responsáveis pela vitória israelense. O sucesso nos campos de batalha ajudou Rabin a se tornar um político de prestígio. Nos anos 70 e 80, ele ocupou cargos importantes, como o de ministro da Defesa. Em 1992, Rabin chega a primeiro-ministro prometendo intensificar as negociações de paz com os árabes. No ano seguinte, ele assinou o histórico acordo de paz com o líder palestino Yasser Arafat. A base do acordo era terra em troca de paz. Israel cederia aos palestinos parte dos territórios conquistados em 67. Em troca, os palestinos prometeram reconhecer o direito de Israel à existência e combater o terrorismo. As negociações com Arafat, que muitos israelenses consideram terrorista, gerou forte oposição dentro do país. No dia 4 de novembro de 95, ao deixar uma manifestação pela paz em Tel Aviv, Rabin foi morto a tiros por Igal Amir, um extremista de direita. A morte violenta do homem que lutava pela paz comoveu Israel e o mundo. Mas, apesar da tragédia, o legado de Rabin ainda permanece. O processo de paz continua. E a história vai sempre lembrar o grande líder que teve a coragem de buscar o fim para um sangrento conflito.